Eduardo. Estou aqui apresentando o Fernando, o Lincoln e o Pedro, e a gente vai explicar um pouquinho do nosso projeto aqui do Tech Challenge da fase 3. Bom, esse projeto ele visa, né, a gente retreinar um modelo com uma base de dados da Amazon, uma base de produtos, onde que nós temos aqui, vamos ter, na verdade, dois campos, né, específicos aí, que seria o título e aí a descrição desse produto. E aí a gente quer que o modelo traga para a gente, ele crie uma nova descrição desse produto baseado só no título. Então, o que seria o Fine Tuning, né? O Fine Tuning ele seria um ajuste, né, em um modelo já pré-treinado, para uma finalidade específica. Então, acho que esse seria o conceito de Fine Tuning. A gente vai utilizar aqui também o Prompt Engineer. Então, o Prompt Engineer, vocês vão ver um pouco mais para frente, que a gente utiliza ele na instruction para que a gente possa obter aí uma resposta mais plausível, né, uma resposta melhor do modelo com base no que ele já foi treinado. Aqui as funcionalidades seria, né, criar o Fine Tuning de certa forma. A gente está utilizando aqui o modelo Mistral 7B, né, aqui no caso 7B seria de 7 bilhões de parâmetros, quantizado em 4 bits. Isso é importante porque a gente está utilizando a biblioteca Unsloth aqui, justamente porque treinar um modelo aqui, retreinar na verdade um modelo de 7 bilhões de parâmetros seria meio que aqui nessa realidade um pouco ruim, porque a gente não tem um poder computacional adequado para o mesmo. Então a gente faz o quê? Nós pegamos um modelo quantizado em 4 bits, que é um modelo menor, e aí a gente consegue utilizar o poder computacional que a gente tem aqui, seja do Google Colab ou até mesmo de uma GPU aí da própria máquina. Estamos utilizando aqui o método LoRa, né, que é desse ajuste fino que a gente vai fazer no modelo já pré-treinado, fazer a formatação do dataset da Amazon, transformar ele em um dataset estruturado, e aí a gente está treinando o modelo para depois ter uma inferência, ou seja, a gente vai ter aí ele gerando o texto, né, a descrição a partir de um título. Precisamos de algumas dependências, que seria o Python 3.8, aqui o Google Colab, que nós estamos utilizando por conta de que ele nos oferece aí algumas funcionalidades, e aí no caso a gente diz aqui a da GPU, que é importante para esse projeto. Aqui a gente tem o Google Drive, onde que está, né, o nosso dataset, e as bibliotecas, que é o Unsloth, TRL, Transforms, Dataset, o Torch do PyTorch, que vai nos ajudar a rodar esse modelo de 4 bits, né? Aqui o Accelerate, o Bits and Bytes aqui e o Xforms aqui que a gente está utilizando. Essas bibliotecas vão nos ajudar a retreinar o modelo que a gente já tem aqui pré-treinado para poder fazer o fine tuning. Então aqui em cima a gente vai ter algumas etapas. Então a primeira é carregar o drive para que a gente possa pegar o dataset. Depois a gente vai baixar algumas dependências que não vêm pré-instaladas no Colab, algumas delas não vêm, outras sim, mas algumas não. Esse caso é o caso que não vem e a gente precisa baixar as dependências através desse comando aqui, pipinstall, e aí a dependência que a gente precisa. Depois que a gente baixou as dependências, a gente vai rodar os imports através dos imports aqui. E aí depois a gente já começa a configurar alguns parâmetros, não. Na verdade eu vou colocar como a gente começa a carregar algumas variáveis para utilizar depois na configuração dos parâmetros. Essa max length aqui seria um valor que vai delimitar a entrada dos tokens dentro do modelo. Então, na hora que o modelo estiver lendo os tokens, né, que ele transformou, ele vai começar a limitar a quantidade de tokens que está, a quantidade sequencial de tokens, né? Então, é max sequent length, aqui no caso seria a quantidade máxima, né, de tokens que vai poder ser utilizado, e a gente está colocando aqui 512 na entrada. Load em 4 bits, que a gente está utilizando como true, esse daytype aqui como none. Aqui a gente não usa essa variável para nada, mas a gente nós deixamos aqui só para que as pessoas possam ver que tem mais opções de modelos que a gente pode utilizar aqui através da biblioteca Unsloth. Aqui nessa função nós estamos aqui transformando a entrada, né, que no caso seria
desse dataset aqui meio que puro, com diversas colunas, nesse format Amazon aqui Product Data JSON. Então a gente está utilizando aí uma função para poder transformar ele, o dataset meio que desestruturado, em algo mais estruturado. E aí esse dataset mais estruturado, ele vai ter instruction, né, que é essa provide detail aqui, que é o que eu disse, a gente está utilizando aqui um prompt engineer, e aí eu coloquei aqui no Gemini aqui, a descrição, no caso, seria forneça uma descrição do produto detalhada e envolvente com estilo único e criativo, que destaca seus principais recursos e benefícios, tornando-o atraente para potenciais compradores. Então, você fazer uma pergunta específica e de uma forma assertiva, você vai ter um retorno do modelo mais assertivo. Então, foi essa a intenção aqui, utilizando o Prompt Engineer junto. Aqui a gente está utilizando aqui os caminhos, né, daqui do nosso driver para poder pegar o dataset desestruturado e transformar em algo estruturado aqui. E aí depois nós estamos aqui carregando de fato o modelo. Então esse modelo da Mistral aqui, 7 bilhões de parâmetros aqui, a gente está utilizando, ele é um modelo pré-treinado, como eu disse, um modelo menor, porque está utilizando aqui a quantização em 4 bits, e a gente vai utilizar ele. Depois de treinado, a gente vai usar esse Fast Language Model aqui e for inference para quê? Porque se a gente só carregar o modelo, ele vai ficar em modo de tipo treinamento e a gente não quer, a gente quer predizer já. Então eu utilizo essa função para que a gente possa utilizar a predição dele. E aí, nesse caso, eu tenho aqui um gerador de descrição, que ele tecnicamente tem aqui, né, a descrição, aquela prompt engineer que eu passei, com os inputs e os outputs aqui, tá? Essa seria. Então, eu vou passar um título e baseado no título ele vai me trazer uma resposta, uma descrição assertiva para isso. E aí aqui a gente treinou sem o fine tuning e a gente viu que ele deu aqui uma resposta. Não digo que seria uma resposta vazia ou sem muito detalhe, mas não é uma resposta que a gente estava esperando. A gente quer algo mais otimizado. Então aqui a resposta foi: o Samsung Galaxy 20 FE é um smartphone poderoso e oferece uma variedade de recursos e capacidade para aprimorar sua experiência móvel. Aqui a gente tem mais outras informações, eu não vou ler tudo, mas assim, a gente vê que sim, deu uma resposta, mas não é uma resposta muito otimizada, vamos colocar assim. Então aqui a gente também fez para o iPhone, e o iPhone aqui também deu mais ou menos a mesma base que deu no outro. E aí a gente já começa aqui a fazer, então tudo isso aqui foi sem fine tuning, tá? A gente começa agora a fazer os ajustes finos para poder treinar e utilizar o fine tuning de fato. Aqui a gente usa o LoRa, né, que é Low Range Adaptation, né? Low Range Adaptation. Então aqui a gente vai conseguir fazer os ajustes e meio que definir quais partes, ativação, né, de quais partes do modelo pré-treinado a gente quer para poder retreiná-los com os nossos dados, né? Vamos colocar assim. Então aqui a gente está passando o modelo Mistral, esse R32 aqui está melhorando, né, a capacidade do ajuste. A Target Models aqui é as camadas que a gente está ativando, o dropout aqui, né, para introduzir aí, para que ele não overfit, né, no caso, bias none, porque a gente não quer viés aqui, e o gradiente checkpoint aqui, os loft, para ele ajudar a gente com o ajuste dos pesos, tá? O random state aqui, 3.407 aqui, para que ele mantenha da mesma forma, né, os dados, a aleatoriedade da mesma forma, né? E aí a gente está utilizando aqui embaixo já o Alpaca Prompt, quase não sai. O Alpaca Prompt, ele no caso seria como se fosse uma estrutura para quando a gente for passar para o modelo predizer, tá? Então, para o modelo, na verdade, desculpa, o modelo treinar. Então, a gente vai passar nessa estrutura aqui. A gente tem uma prévia instrução, depois a gente vai ter a instrução de fato, que é o Prompt Engineer, vai ter o título e aí a gente vai ter a descrição. Isso tudo, depois que a gente pegou esse modelo e transformou nesse,
Deixa eu só voltar aqui. O modelo aqui, esse trn.json, ele tem 1.300.000 linhas, então é um modelo um tanto quanto pesado, tá? Então, vocês vão ver aí que ele demora um pouquinho aqui para poder passar para o outro arquivo. A gente tem o outro arquivo, pelo fato de ter sido formatado, ele tem aí em torno de 1 milhão, 2 milhões de linhas por aí. Então aqui é um modelo já mais estruturado, o outro tinha muitas colunas, esse aqui a gente tem um JSON aprimorado com um instruction, um input e um output, que depois vai ser utilizado aqui com o Alpaca Prompt, tá? A gente tem esse format prompt aqui, onde a instruction é aquela lá que a gente está passando daqui. Depois a gente aqui tem Ctrl L aqui, Ctrl F, na verdade. A gente tem aqui o output. Então, output. Só um momento. Não travadinha. E a gente tem o input. Ele vai achar porque é input aqui, tá errado. Só um momento. Mas tecnicamente, para não prender muito aqui, a gente vai ter essa estrutura. Instruction, input e output, tá? Isso aqui seria a estrutura do nosso JSON formatado. Esse text aqui, ele vai ser um array com essa estrutura aqui, do Alpaca Prompt. Então, basicamente, essa função format prompt function, ela vai transformar cada linha ali daquele dataset em um objeto aqui de text, né? Então, vai ter, da lista de text, vai ser uma posição de text aqui, cada linha daquela lá já transformada nesse modelo aqui do Alpaca Prompt, tá? Para devolver uma resposta um pouco melhor, tá? Isso aí é para na hora que a gente receber, a gente podia passar sem isso? Podia, mas na hora que a gente recebesse, a gente não ia receber algo formatadinho, bonitinho, então eu acho que essa é a intenção aqui, no caso. O dataset está fazendo o load dataset, passando aqui o output, que é esse nosso format de Amazon aqui, que a gente está utilizando para transformar de fato em um dataset. Ali é apenas um JSON formatado. Aqui a gente vai trazer para dentro do sistema utilizando esse load dataset aqui. Que a gente imprimiu, né, só para ver como que vai ficar. Então ficou aqui o train dataset com as features, então instruction, input e output, 2.248.619 linhas, então, como eu falei, é bem grande. E a gente imprimiu aqui a posição 0, né, desse dataset, só para a gente ver como que fica. Então, instruction, input e o output aqui. Beleza? Aí aqui a gente está usando esse format dataset para poder fazer o que eu tinha dito, transformar, colocar aqui dentro de text, né, da feature, da coluna text, colocar uma linha para cada, uma formatação dessa para cada linha. Seria essa a intenção. Aqui a gente já começa agora a entrar de fato no treinamento. Então, aqui a gente vai treinar de fato. Então, a gente está passando o modelo, né, o tokenizer, que aí seria o vetor, né, multidimensional ali de cada token. Então, vamos colocar aí no exemplo entre rainha e rei, quanto rainha está mais perto de rei, quanto rato está mais perto de gato, essas paradas do tipo, que no caso seria um vetor multidimensional, né? Uma matriz multidimensional com diversos vetores aí, né? Com diversas palavras, tokens e suas distâncias, né? Seria mais ou menos isso. A gente está usando o format dataset, que é aquela entrada lá para poder fazer o treinamento, né? Que a gente falou, aquele modelo do Alpaca Prompt ali. O text, que é a coluna que a gente está passando desse format, né? O max length aqui, que é aquele 512, que é a entrada que a gente tinha comentado lá em cima. Esse dataset num proxy aqui, packing,
o argumento, então os argumentos que a gente está passando, o bet size, né, os steps, esse warn-up aqui, step 100, ele controla o nosso learning rate aqui. Então, a gente está utilizando um learning rate de 1E menos 4 aqui, no caso seria uma notação científica, então seria 0,00001. Então, a quantidade de passos, né, que o modelo vai percorrer até que ele ache o mínimo erro, né? Então, o mínimo local ali, o menor erro, no caso. Seria essa a intenção. Entre outros, aqui a gente está utilizando aqui o Adam, né? Que o Adam vai ser aí o nosso direcionador. Ele meio que vai ser o norte para onde que a gente quer ir e a que passo que a gente vai. Então seria isso. Esse warm-up aqui, como eu disse, ele vai os 100 primeiros passos, ele vai ser aumentado de forma gradual. Então, assim, ele não vai deixar com que já comece em um E. Ele começa menor ainda que um E, menos 4, e aí ele começa a crescer para chegar e depois estabilizar nesse learning rate aqui. Mas por enquanto é isso. A gente tinha tentado deixar aqui, no caso, com um E2 aqui, e eu acredito que não fica tão bom, porque ele vai dar passos maiores. Então, quanto menos diminui aqui, maiores são os passos que ele vai dar até o mínimo local. Então, acho que não seria legal aqui, a gente deixou dessa forma aqui. Aqui, no caso, o decaimento, né, 001 aqui, ele vai decaindo aqui para poder chegar, né, no ponto aqui, não dar um overfit aqui também, isso é importante. Ele vai ajustar, né, na verdade, aqui os pesos, né, o decaimento dos pesos aqui. E aqui a gente tem a nossa seed, né, a nossa semente aqui, aleatória, de 3.407 aqui, que é para manter a aleatoriedade dos dados, né. Bom, depois de feito isso daqui, a gente vai treinar de fato o modelo com as nossas épocas, né? E aí é onde a gente definiu a época aqui. A gente definiu justamente, deixa eu ver, aqui, ó, max steps. Então, os passos máximos aqui que a gente vai dar, eu coloquei 60 passos, porque tecnicamente se a gente colocasse muito, a GPU aqui gratuita do Colab não ia ajudar. Então, a gente colocou um número baixo de passos para que a gente conseguisse, com a gratuidade da GPU aqui, rodar essas épocas aqui e ter um resultado plausível. Depois você vai salvar o modelo para utilizar em outro momento, ou disponibilizar isso aqui via API, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem aqui uma função para a gente reutilizar o modelo. Então a gente vai fazer a reutilização do que a gente já salvou aqui em cima, e aí depois a gente vai predizer ele. Então, como eu disse, né, se você pega o modelo aqui e não utiliza esse Fast Language Model aqui, você não deixa ele em inferência, né? Então você não consegue predizer nada. Então ele vai ficar esperando treinamento, sendo que não é a nossa intenção agora. A nossa intenção já é utilizar ele para poder fazer as inscrições lá dos temas, né? E aí nós voltamos aqui para poder fazer a mesma pergunta que fizemos lá em cima. Então, lá em cima a gente perguntou também sobre os smartphones Samsung Android 64 GB, e aí ele deu aqui uma resposta até melhor. Então, vamos colocar, né, esse modelo aqui, esse texto para a gente poder traduzir ele. Então, se a gente vir aqui, traduza para o português. Texto abaixo. Tá? Deixa eu só tirar aqui e voltar para o idioma detectado. Vamos. Então aqui, ó, ele me dá uma estrutura melhor, entende? Então, descrição do produto Samsung, Galaxy SE, do fabricante Samsung,
Samsung S Edge é um smartphone projetado para ser uma obra de arte. Então você vê que ele saiu de algo bem muito técnico lá em cima para algo assim um pouco mais fluido, né? Então, é um smartphone projetado para ser uma obra de arte, é o primeiro smartphone a apresentar uma tela de borda a borda, curva de dois lados, até a curva não é apenas bonita, mas também torna o telefone mais fácil de segurar. Então, aqui ele deu um contexto como que a gente pediu, de tornar isso mais agradável para que o cliente possa comprar o produto. Então, ó, entre isso aqui, né? Se a gente, de novo, vamos traduzir e fazer a comparação aqui, ó. Vou colocar aqui até para o Gemini e fazer a comparação. Então, compare as duas respostas e as traduza para o português. Resposta 1. Resposta 2. A resposta 2 aqui, a gente vai utilizar esse cara aqui. Então, ó, em resumo, a resposta 1 destaca as características técnicas, funcionais, enquanto a resposta 2 enfatiza o design inovador, estético da Samsung. Então, assim, a gente vê que ele atendeu ao que nós queríamos, né? Que era trazer aí uma resposta um pouco mais estilizada para o modelo. Então é isso, a gente finaliza aqui. Espero que tenham gostado. Aqui, no caso, nós deixamos a documentação à disposição. Caso queiram colaborar, né, o nosso projeto aqui está disponível, está aberto, é público e acredito que foi bem satisfatório fazer esse projeto, porque a gente aprendeu aí a como poder fazer a inferência, né, no caso, fazer o treinamento de um modelo já pré-treinado e obter uma resposta diferente daquilo que ele traria se não fosse feito essa tratativa. Então, fico por aqui, muito obrigado e até mais.